Olha, em primeiro lugar, quero agradecer o convite simpático que me fizeste de poder estar aqui em conversa contigo e com todos aqueles que nos estão a ouvir e poder falar um pouco sobre a minha experiência, não é? Como uma ex-testemunha de Jeová. Eu fui quase 40 anos testemunha de Jeová, portanto não é propriamente pouco tempo. Fui inclusivamente ancião dentro da congregação durante 10 anos. Portanto, passei por várias, digamos assim, qualidades ou qualificações dentro da congregação em termos de privilégios ou trabalhos que são efetuados dentro da congregação, como, por exemplo, fui superintendente de escola durante o tempo que fui ancião. Portanto, um superintendente de escola, para quem não sabe, é o instrutor de oratória, é aquele que ensina e dá uma espécie de aulas, portanto, sobre como ser um bom orador, como ler bem, como falar em público. Portanto, foi algo que me deu também muito prazer fazer durante esse tempo e onde aprendi também bastante. Cursei, inclusivamente, a escola de treinamento ministerial, que na época, esta escola era para anciãos e servos ministeriais serem formados para trabalhar dentro das congregações de uma forma mais eficaz e com mais conhecimento. Portanto, tive 2 meses no Betel, portanto, aqui em Portugal. O Betel, para quem não sabe, é a filial ou congénere, portanto, da Sociedade Torre de Vigia em cada país. Portanto, eu tenho um conhecimento que eu posso dizer muito, muito vasto sobre esta religião. Como eu disse, quase 40 anos, portanto, pertenci a ela, mas que, através da minha experiência, através de questões que surgiram, nomeadamente com respeito à questão do sangue, foi, digamos assim, o meu primeiro clique que me levou a questionar os ensinos das Testemunhas de Jeová, levou-me então a uma pesquisa muito profunda sobre a história, sobre os ensinos, sobre as incoerências, sobre as falsas profecias, etc., que a organização das Testemunhas de Jeová tem. E isso resultou exatamente em eu me afastar, foi o primeiro passo, a me afastar da organização e posteriormente vir a dissociar-me, ou seja, a sair de forma oficial desta organização religiosa. E como tu provavelmente irás falar, depois fui convidado a escrever um livro, devido à minha experiência dentro da organização, fui convidado a escrever um livro biográfico, e esse livro conta exatamente em pormenor todo este percurso de vida que começou desde que eu tinha 1 ano de idade, quando a minha mãe começa a estudar com as Testemunhas de Jeová, até eu sair desta organização religiosa. Pois, tudo começou quando a minha mãe recebeu as Testemunhas de Jeová à porta, como é habitual. Eu tinha cerca de 1 ano de idade e a minha mãe na altura estava a passar por uma fase da vida muito complicada, no início do casamento, mas pronto, com alguns problemas familiares, e a minha mãe andava muito depressiva mesmo, já a ponto do suicídio, e as Testemunhas vá bater-lhe à porta, ela pronto, ouviu, simpatizou com a senhora que lhe transmitiu a mensagem, começou um estudo bíblico e começou logo a educar-me dentro da religião, dentro daquilo que ela também ia aprendendo da religião, os ensinos que ela ia absorvendo do estudo com as Testemunhas de Jeová. E eu comecei a ser educado dentro deste grupo religioso. Cresci sempre sem conhecer qualquer outro grupo religioso, qualquer outra religião, apesar de ter sido batizado como católico. Eu fui batizado como católico em bebé, como é habitual, mas lá está, há 1 ano de idade a minha mãe começa a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová e então o catolicismo deixou e então começou então a acreditar firmemente que o ensino das Testemunhas de Jeová era a verdade. E eu cresci a acreditar que as Testemunhas de Jeová têm a verdade bíblica. A verdade da interpretação bíblica. E depois, mais ou menos a partir dos meus 12 anos, 13 anos mais ou menos, comecei a pregar, porta em porta, tornei-me publicador, lá está, publicador não batizado. Batizei-me com 16 anos, como Testemunha de Jeová, convicto de que estava a dedicar-me a Deus, como qualquer Testemunha de Jeová está convencida de que se está a dedicar a Deus. Na realidade, está-se a dedicar a uma organização religiosa de forma incondicional. Digamos que é um contrato não escrito, é um contrato verbal para toda a vida. Mesmo que a pessoa saia, a pessoa irá pagar caro por isso. E, portanto, eu, por volta tinha os 20 anos, tornei-me servo ministerial. Servo ministerial é o equivalente a diácono, portanto, o ajudante do ancião, e ancião é equivalente a pastor. E tornei-me, então, um jovem
porque assim, eu da congregação sempre fui exemplar. Nunca levei de vida dupla, sempre tive um comportamento correto, acreditava a 100% na organização religiosa, acreditava a 100% e defendia na escola. Aliás, eu conto isso no meu livro, várias passagens que aconteceram na escola em que eu defendi convictamente de que aquilo em que eu acreditava, eu acreditava como sendo a verdade. Portanto, eu dei o peito à bala, como se costuma dizer, eu dei o peito à bala, e ser testemunha de Jeová há dezenas de anos atrás não é o mesmo que ser testemunha de Jeová hoje. Havia muito preconceito. As pessoas não entendiam bem as testemunhas de Jeová, como hoje não entendem, mas naquele tempo o preconceito era muito maior, e sofri bastante, ainda sofri alguma coisa dentro da escola por causa de ter um comportamento diferente dos meus colegas. Lá está, não celebrava o Natal, não participava em festas de aniversário, não dizia asneiras, não dizia palavrões, quer dizer, tinha um comportamento, pronto, correto, não é? Aliás, um comportamento que eu considerava como sendo um comportamento cristão. Portanto, eu cresci exatamente neste caminho. Tornei-me ancião após casar. Eu casei com 25 anos e logo após casar fui designado ancião. Portanto, eu fui designado ainda novo. Não é muito habitual. Dentro das Testemunhas de Jeová há pessoas que são designadas dentro destas idades, mas não é o habitual. Só que como eu já havia cursado a Escola de Treinamento Ministerial, como eu disse, no Betel, já tinha toda uma bagagem de conhecimento e de prática e de responsabilidade dentro da congregação, eu fui designado ancião. E fui designado ancião, tive 10 anos como ancião, fui superintendente de escola durante praticamente o tempo todo que fui ancião, e quando a minha esposa fica grávida do nosso filho, é aí que surge a situação do sangue. Ou seja, nós vamos a uma consulta do obstetra e durante a consulta identificamos-nos como testemunhas de Jeová e explicamos que se houver alguma emergência médica, que nós como testemunhas de Jeová não aceitamos sangue. E o médico teve uma conversa connosco, entendeu a nossa posição, disse que respeitava, mas colocou-nos algumas questões, algumas observações, transmitiu-nos algumas informações que me deixaram a pulga atrás da orelha. Ou seja, a informação que ele me passou e a forma como ele explicou certas coisas levou-me a pôr em causa algumas questões no sentido de querer pesquisar o assunto. Tanto mais que na altura, portanto o meu filho nasce em 2004, já no ano 2000 tinha vindo matéria da organização a dizer que as Testemunhas de Jeová poderiam aceitar frações de sangue, porque até então as Testemunhas de Jeová não podiam aceitar nenhum componente do sangue. Mas a partir do ano 2000 vêm novas luzes, novas orientações, a explicar em pormenor que as Testemunhas de Jeová poderiam aceitar as chamadas frações secundárias. Aquilo na altura fez-me um pouco confusão, porque é assim, se supostamente nós nos temos que abster de sangue, como é que é possível eu dizer que abstenho de sangue e ao mesmo tempo aceitar certos componentes do sangue? Isso na altura fez-me confusão, mas como acontece habitualmente nas Testemunhas de Jeová, nós acreditamos que Jeová, na devida altura, vai ajudar a entender melhor. Portanto, mandei aquilo para trás das costas e siga. Mas quando a minha esposa fica grávida e se coloca a questão do sangue, e ele diz-me, olha, é assim, imagine que a sua esposa, eu estou a parafrasear, imagine que a sua esposa tem um problema durante o parto e que tem uma hemorragia grave e o sangue começa a sair, não há, é muito complicado e aquilo é questão de minutos. Uma hemorragia pós-parto, que acontece normalmente quando há o rompimento da placenta, pode levar e tem levado muitas mulheres a morrer. E repare, nesta situação não há alternativa que valha, porque é o sangue a sair por um lado e a ter que levar transfusões por outro, porque senão a pessoa morre em pouco tempo. Se a hemorragia se não conseguirem estancar a hemorragia, a pessoa morre, a mulher morre. E isto tem acontecido a muitas e muitas mulheres. E a muitas e muitas mulheres de Testemunhas de Jeová. E há estudos que mostram que as mulheres de Testemunhas de Jeová têm, digamos assim, um índice superior de mortes por causa disto, em parturientes. E aquilo na altura, a minha esposa deixou-nos preocupados, obviamente. E eu na altura fui pesquisar, fui falar com outros anciãos que pertenciam às chamadas comissões de ligação hospitalar, são os anciãos que vão falar com os médicos, a apresentar material, apresentando novas técnicas cirúrgicas, explicando como é que certas técnicas cirúrgicas minimizam o uso das chamadas transfusões de sangue. E a partir dessa altura, quando eu começo a pesquisar este assunto, eu começo a encontrar graves incoerências. E aqui volta à questão das frações de sangue, quando eu começo a perceber que realmente havia incoerência neste ensino. Porque se uma Testemunha de Jeová pode aceitar componentes do sangue, jamais se pode dizer que elas se abstêm de sangue. Porque aquilo que a maior parte das pessoas desconhecem é que aquilo que se chama de transfusão de sangue, na realidade, não é transfusão de sangue total. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o que é dado às pessoas é componentes do sangue. Plasma,
plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. É isto que é transfundido em separado. Não é dado sangue total. E muitas testemunhas de Jeová não entendem isto. Ora, a Organização das Testemunhas de Jeová diz que estes 4 componentes, plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, estão proibidos. Ou seja, nenhuma testemunha de Jeová pode aceitar. É condenado. É considerado pecado. Mas todas as frações que saem destes 4 componentes principais podem ser aceitas pelas testemunhas de Jeová. É uma questão de consciência. Epá, isto, lá está. Quando eu comecei a pesquisar isto e a perceber a grave incoerência que isto é, isto levou-me, primeiro, a deixar de acreditar na doutrina do sangue, conforme ela é entendida pela organização, e depois houve outras coisas que eu acabei por começar a pesquisar. Depois vim a descobrir que a organização esteve associada à ONU durante 10 anos, sem que ninguém soubesse. Para mim foi um escândalo saber isto, e muitas testemunhas de Jeová ao redor do mundo acabaram por saber, e muitas acabaram por deixar a organização também por causa disso, porque perceberam a incoerência, não é? E a hipocrisia da organização religiosa, porque a organização religiosa das testemunhas de Jeová, durante décadas e décadas, tem criticado a ONU. Até dizem que a ONU é a fera cor de escarlate do livro do Apocalipse. Mas enquanto diziam isto para dentro do grupo, fizeram uma aliança com a ONU e tornaram-se uma organização não governamental dentro da ONU. Eu, quando descobri isto, fiquei chocadíssimo, como qualquer pessoa ficaria. E percebi, mais uma vez, uma incoerência brutal neste assunto. Outras coisas depois surgiram, porque isto é uma bola de neve. A pessoa começa a pesquisar uma coisa, depois começa a descobrir outra, e a descobrir outra. Depois li o livro Crise de Consciência, de Raymond Franz, que foi um membro do corpo governante durante 10 anos. Durante 9 anos, Raymond Franz esteve como membro do corpo governante 9 anos, e depois de ter sido esse corpo governante e ter passado por várias situações que o levaram a deixar de ser testemunha de Jeová, ele escreveu um livro factual, mais uma vez, factual, onde ele apresenta provas e evidências, para além do seu testemunho, de como o corpo governante decide as coisas, de como eles chegam à interpretação das coisas, muitas vezes não levando em conta as pessoas. Para eles, o importante é que a organização funcione como uma máquina, que continue viva, não é? Que continue a sobreviver no meio deste mundo. Porque as pessoas sofram mais, sofram menos, morram ou não morram, passem por coisas más por causa de decisões e interpretações religiosas. Para eles isso é de só menos importância, não é? São chamados danos colaterais. Portanto, para eles o importante é a organização. E eu, quando li esse livro, e eu aconselho qualquer testemunha de Jeová a ler esse livro, Crise de Consciência. Aí sim, aí é que eu percebi mesmo. Tudo aquilo que eu estava a pesquisar e tudo aquilo que eu estava a perceber, tanto da minha experiência pessoal como daquilo que eu ia lendo e pesquisando, é assim, desacreditei totalmente na organização. Claro que eu ainda levei vários anos de pesquisa, vários anos, que isto não é fácil, não é? Quem é criado dentro de uma organização religiosa destas, não é fácil deixar de acreditar de um dia para o outro. Portanto, ainda levei alguns anos ainda com mais pesquisas, com mais coisas. Mas quando saí, quando finalmente decidi afastar-me da organização religiosa, junto com a minha esposa e o meu filho, isto em 2011, eu já estava completamente e mentalmente liberto. Eu já não acreditava na organização. Há muita gente que sai das testemunhas de Jeová, ou porque é expulsa, ou porque, decidiu sair por alguma razão. Mas muitas vezes ainda vai mentalmente cativa, ainda vai com as crenças, ainda vai... E se eles tiverem razão? E se vier o Armagedon e eu vou ser destruído? Quer dizer, ainda vão com medos e fobias. Eu, quando saí, já não acreditava de modo nenhum nesta organização religiosa. Já sabia exatamente o que ela era e porque é que ela não era aquilo que quis ser. Portanto, para mim, foi uma libertação. Foi uma libertação. É assim, todas as testemunhas de Jeová são pregadoras. Todas, sem exceção. Portanto, eu, obviamente, que desde que comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová e comecei a assistir às reuniões, depois vi-me a tornar aquilo que é chamado de publicador das boas novas. Neste caso, começa como não batizado, é alguém que está a estudar ainda a Bíblia, ou o estudo bíblico com as testemunhas de Jeová, e começa a pregar, ganhar experiência de porta em porta. Na altura, quando eu comecei, portanto, isto há muitos anos atrás, as revistas ainda eram vendidas, ou seja, tinham um preço, tinham um custo, assim como os livros. Depois, por volta dos anos 90, então a organização decidiu tirar o valor destas publicações e passou a incentivar, então, a que estas publicações fossem oferecidas ao público, mas mencionando que as pessoas poderiam dar donativos voluntários. Mas durante muitos anos foram realmente vendidas por um valor, digamos, simbólico, mas tinham realmente um preço. Portanto, este foi digamos assim, um percurso muito longo dentro da organização, onde passei por tudo isto, não é? Por todas estas fases. E andar às portas, digamos assim, é essencial
para uma testemunha de Jeová. Não há nenhuma testemunha de Jeová que não pregue. Aliás, as testemunhas de Jeová têm por obrigação, no final de cada mês, entregar um relatório, que é chamado relatório de serviço de campo, onde relatam lá o número de horas que pregaram durante o mês, o número de revistas, o número de brochuras, etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que elas fazem é contabilizado e depois é entregue da congregação. A congregação faz uma compilação de todos esses valores, todos esses dados, que depois são enviados para a filial e são, digamos assim, contabilizados de forma a serem enviados para a sede mundial onde vão ser depois analisados. E isto ajuda a perceber o quê? Ajuda a perceber como é que está a obra, as testemunhas de Jeová usam esta expressão, a obra em cada país. Neste caso, saber quantas revistas foram entregues, quantas horas foram entregues, quantos publicadores das Boas Novas existem. Assim como numa empresa existe a contabilidade, não é? Os números das vendas, etc, etc, nas testemunhas de Jeová tudo isto é também muito, muito contabilizado. Charles Russell, ele foi educado, portanto, dentro de uma família bastante religiosa, presbiteriana. Acontece que ele era uma pessoa, um jovem, muito interessado na Bíblia. Portanto, gostava de conhecer a Bíblia. E ele foi educado por uma mãe também que, digamos assim, inculcou-lhe no coração até mesmo o desejo dele um dia se tornar pastor, tornar um líder religioso. Era este o objetivo. A mãe dele morre muito cedo, portanto, ele ainda era bastante pequenino, tinha cerca de 9 anos de idade quando a mãe morreu, salvo erro, e este desejo de conhecer a Bíblia e de saber mais sobre ela levou-o a que anos mais tarde, já na adolescência, ele se interessasse exatamente por matéria bíblica que outros pregadores publicavam. E ele, tendo o pai que era um comerciante de lojas de roupa bastante bem estabelecido na América, ele tinha uma liberdade financeira relativamente boa. E isso permitiu-lhe também poder dar aso, digamos assim, a estas pesquisas bíblicas e levou-o também a juntar-se a um grupo religioso, mas não de modo oficial, mas digamos assim, a absorver conhecimento de um grupo religioso adventista. E eu aqui não estou a falar de adventistas do sétimo dia. Temos que entender que o adventismo do sétimo dia, assim como as testemunhas de Jeová e outros grupos que formaram na altura, vieram todos, digamos assim, do grupo religioso que na altura se estava a formar, ou que existia, que eram os Milleritas, de Miller. E Miller era um pregador e um homem muito interessado em profecias bíblicas. E Russell, como profundo interessado na Bíblia e ficou fascinado pelas interpretações de profecias bíblicas, adotou vários conceitos dos chamados adventistas da época, ou os Milleritas, que também existiam. E o que acontece é que ele, ao pesquisar esse assunto, ele ficou convencido de que aquelas interpretações eram verdadeiras, não é? Que a volta de Cristo era iminente, que os cristãos iriam ser resgatados e levados para o céu em breve, etc, etc. No entanto, Charles Russell nunca se tornou adventista, ok? Portanto, ele nunca oficialmente se tornou adventista, mas absorveu doutrinas e ensinos dos adventistas, como, por exemplo, ele rejeitava a crença no inferno de fogo, rejeitava a crença na Trindade e rejeitava a crença de uma alma imortal. E usava a Bíblia e acreditava que a Bíblia se opunha a estas crenças, que não ensinava estes ensinos, que estes ensinos eram de origem pagã. Tanto é que ainda hoje as testemunhas de Jeová não ensinam estes ensinos como sendo verdadeiros. Portanto, eles consideram como ensinos de origem pagã. E o que acontece? Charles Russell, então, forma, já um homem de 20 e poucos anos, forma um grupo de estudo bíblico, com ele a liderar, e então começa ele próprio a fazer pesquisas intensivas da Bíblia, com as coisas que havia absorvido dos adventistas e com coisas que ele próprio também começava a entender segundo aquilo que ele interpretava. E é aqui que surge então este chamado movimento dos estudantes da Bíblia, que os opositores catalogaram como sendo russelitas, exatamente porque Russell era o líder deste grupo. E, portanto, este grupo, devido à personalidade cativante do Charles Russell, rapidamente cresceu. Ele publicava, porque lá está, ele financeiramente tinha capacidade financeira para isso, formou a Sociedade Torre de Vigia, na altura, que era uma editora, basicamente era uma editora, que publicava as suas publicações, os seus livros, os seus discursos, etc. E a partir daí, esse grupo começa a crescer gradualmente, espalha-se pelos Estados Unidos da América, de forma gradual, mas rápida, e acaba por se tornar um grupo internacional, porque os pregadores começam, digamos assim, a ir para cada país e acabou
rapidamente por chegar a Portugal, chegar ao Brasil, etc, etc. Portanto, digamos assim que este foi o princípio das chamadas testemunhas de Jeová, que na altura não eram testemunhas de Jeová, eram estudantes da Bíblia e que nasceram no final do século XIX. Agora, testemunhas de Jeová, o grupo de testemunhas de Jeová, só vem a surgir já na época do segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, que era J.F. Rutherford. E estes testemunhas de Jeová que existem hoje já foram criadas à imagem e semelhança deste segundo líder. Portanto, elas não têm nada a ver com Charles Taze Russell, porque, aliás, a maior parte dos ensinos do Charles Taze Russell deixaram de ser ensinados pelas testemunhas de Jeová que adotaram os ensinos e os conceitos do segundo presidente, porque o segundo presidente era uma pessoa prepotente, era uma pessoa que queria, digamos assim, abafar a história e abafar os ensinos do anterior presidente, porque ele queria a glória para ele. Ele achava que ele é que iria, a partir dali, conduzir o povo de Jeová, digamos assim. Portanto, houve muitos ensinos de Charles Taze Russell que deixaram de ser acreditados e então as testemunhas de Jeová acabaram por se transformar, deixaram de ser estudantes da Bíblia, e transformaram-se no grupo que existe atualmente, que são este grupo religioso bastante farisaico, bastante hierarquizado, que não existia no tempo de Charles Taze Russell, e tornou-se um grupo, digamos assim, que tem uma estrutura espalhada em todo o mundo de uma forma muito grande. Só para mencionar que Charles Taze Russell nunca teve o conceito de criar uma organização, ok? Aliás, há escritos dele que falam até mesmo contra isso, contra essa ideia de uma organização, à semelhança da Igreja Católica. Portanto, ele não era a favor desse tipo de coisa. Mas este, segundo presidente, criou exatamente uma estrutura piramidal, digamos assim, hierárquica, pesada e bastante estruturada, bem à semelhança da Igreja Católica, e as testemunhas de Jeová hoje em dia são exatamente o reflexo disso mesmo. É assim, eu não falo mal das testemunhas de Jeová, eu falo factos sobre as testemunhas de Jeová. É que há uma diferença entre falar mal por falar, criticar por criticar, e há aquilo que eu faço, que é apresentar factos e informações que qualquer pessoa pode comprovar sobre as testemunhas de Jeová. É essa a diferença. Aliás, nada do que eu disser aqui vai ser mentira, ou pode-se alegar como calúnia, ou como deturpação de factos. Aliás, aquilo que eu acabei de contar agora é histórico. Até está nas publicações das testemunhas de Jeová. Há o livro Proclamadores, que é um livro que saiu há uns bons anos atrás, que é um livro bastante volumoso, que conta a história, apesar de não contar tudo, porque obviamente eles escondem muita coisa, mas o essencial está lá. E aquilo que eu tive a contar, que eu tive a relatar aqui, está lá nesse livro. Portanto, o meu papel aqui é como alguém que passou pela experiência pessoal e a vivência pessoal de estar num grupo religioso. E o que eu falo, como eu já disse, são factos, não são opiniões. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa. As testemunhas de Jeová, como pessoas, a maior parte delas são boas pessoas, ok? A minha mãe é testemunha de Jeová. Os meus sogros são testemunhas de Jeová. Tenho outros familiares, poucos, que ainda são testemunhas de Jeová. Portanto, eu não estou aqui a falar mal de pessoas. Eu estou aqui a falar de uma organização religiosa que eu considero como seita destrutiva, como um grupo que manipula as pessoas e usa técnicas de manipulação e controle mental. A organização, não, porque os membros são pessoas, são boas pessoas na sua maior parte, como pessoas de outros grupos religiosos, ok? Portanto, não estou aqui a falar mal de ninguém em específico. Eu vou dar a minha opinião sincera. Charles Taze Russell nunca traduziu a Bíblia. Aliás, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, ela só vem a surgir em 1900, nos anos 50, é quando ela aparece. Ora, Charles Taze Russell morreu em 1916. Portanto, a Bíblia das Testemunhas de Jeová surge muitos anos depois, muitas décadas depois. Portanto, ela surge já na altura, salvo erro, neste caso, do terceiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, que nesta altura era Norre. E ela foi, digamos assim, compilada, digamos assim, feita, produzida pelas Testemunhas de Jeová, mas eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Quando se diz a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová é uma tradução tendenciosa. Eu digo que sim, ok? É uma tradução tendenciosa. Mas digo mais, qual é a tradução bíblica que não é tendenciosa? Eu tenho esta opinião. Eu acho que todas as traduções bíblicas têm
algum tipo de parcialidade teológica. Todas as traduções bíblicas servem uma teologia, ou seja, quem traduz a Bíblia tem, digamos assim, uma cartilha doutrinal, acredita em algo, e quando faz a tradução do hebraico, do grego ou do aramaico, aquelas pequenas porções do aramaico, obviamente que faz a tradução não pura tradução, mas faz uma tradução que vai também ao encontro da sua própria interpretação. E as testemunhas de Jeová fazem isso também. E distorcem textos bíblicos também. Mas se formos analisar e pôr lado a lado as traduções bíblicas, nós vamos encontrar que outras traduções também fazem o mesmo. Porque nós temos que entender que as línguas hebraica e aramaica, as palavras, muitas delas, podem ter mais do que uma tradução, podem ter mais do que um significado. É o tradutor que vai encontrar, na sua coerência, na sua forma de interpretar, qual é a palavra que melhor se ajusta ali. E eu vou dar, por exemplo, um exemplo que toda a gente vai entender. Quando lemos, por exemplo, os evangelhos, nas traduções tradicionais, encontramos várias vezes a expressão que Jesus é adorado, ok? A palavra grega que está lá é proskuneo. A palavra grega proskuneo não significa literalmente adoração. A palavra grega para adoração é a palavra latreo. Ora, quando o tradutor encontra a palavra grega proskuneo, referente a Jesus, e traduz por adoraram a Jesus, ele está a colocar no texto a sua interpretação da palavra. Porque realmente a palavra pode significar adoração se o contexto assim o exigir. Se o contexto não exigir, a palavra simplesmente significa que alguém se prostrou, se curvou diante de alguém, neste caso é considerado uma pessoa de um escalão superior, hierárquico, como por exemplo um mestre, um rei, um instrutor, um amo, e a Bíblia, naquele tempo, usava esta palavra proskuneo, exatamente quando alguém se prostrava diante de outro para prestar homenagem, reverência. Não significava que a pessoa estivesse a adorar essa pessoa. Ora, os tradutores, na maior parte deles, que são trinitários, quando olham para a palavra proskuneo, traduzem por adoração com respeito a Jesus. Porque, como eles consideram que Jesus é Deus, então ali só pode ser adoração. Mas se lermos o contexto dos textos, e eu, reparem, estou a dar a minha opinião, só para dar um exemplo, quando lemos o contexto, nós vemos que quem se prostra diante de Jesus são judeus. Judeus. Para um judeu se curvar diante de Jesus, por considerá-lo um Deus, isto era uma coisa revolucionária. E no contexto, quando nós lemos as passagens, vemos que eles entendiam que Jesus era um rabi, era um instrutor. Ou seja, eles prostravam-se diante de Jesus no sentido de homenagem, de reverência, de o considerarem alguém superior a eles, alguém muito sábio, mas não significa em si mesmo que eles considerassem que Jesus era Deus. Porque para um judeu interpretar que aquele homem era Deus, isto era uma coisa completamente impensável. Tanto mais que todos os que estavam à volta dele, se o vissem a prestar um ato de adoração, o homem era logo apedrejado até à morte, porque era uma blasfémia. Portanto, eu estou a dar este exemplo para explicar que todas as traduções bíblicas têm algum tipo de enviesamento, de parcialidade na sua forma de traduzir. A tradução do Novo Mundo também tem, em várias passagens, especialmente quando usa o nome de Jeová, por exemplo, no Novo Testamento, usa o nome de Jeová em vários sítios, onde claramente podemos lá encontrar que o contexto exige que aquela pessoa a que se está a referir o texto não é Jeová, não é Deus, mas é Jesus. Portanto, esta é a minha opinião sobre o assunto, a minha opinião sincera sobre o assunto. Portanto, eu considero que a tradução do Novo Mundo tem parcialidade, tem textos mal traduzidos, ou textos traduzidos de forma a ir ao encontro da interpretação dos líderes, mas as outras traduções também têm. Deixa-me só dizer isto, é por isso que eu aconselho todas as pessoas não terem apenas uma tradução da Bíblia, terem várias traduções da Bíblia. E quando estiverem a pesquisar, quando estiverem a estudar, comparem as várias traduções. Se possível, comprem um dicionário bíblico das palavras do grego e do hebraico, como o Strong, o Vine, e vão lá pesquisar o que é que aquela palavra significa no original. Porque isso ajuda a pessoa a pesquisar e a tirar as suas próprias conclusões e a não ser enganado por aquilo que outros interpretam. J.F. Rutherford, ele chegou ao poder da Sociedade de Torre de Vigia como segundo presidente de uma forma muito pouco honesta. E eu explico isso porquê. Eu não vou estar aqui a perder muito tempo com isso, mas eu explico no livro porque é que ele chegou. E, aliás, isto é algo que qualquer um pode pesquisar, porque há matéria também online sobre isso. Mas este homem, ele transformou, digamos assim, uma religião, ou um grupo religioso, como eram os estudantes da Bíblia, que era um grupo, digamos assim, onde havia pluralidade, alguma pluralidade de
digamos assim, interpretação, de posição, de não dogmatismo, etc., que ainda existe hoje, porque hoje em dia ainda existem os estudantes da Bíblia, há muita gente que não sabe, mas o grupo de estudantes da Bíblia que seguia Charles Taze Russell, existem grupos que ainda são estudantes da Bíblia, que ainda seguem os ensinos de Russell. E se compararmos as Testemunhas de Jeová com estes grupos, nós vemos que as Testemunhas de Jeová se tornaram num grupo religioso farisaico, empedernido, muito rígido e que não permite diferenças de opinião. Enquanto, por exemplo, nos estudantes da Bíblia existe alguma latitude de diferenças de opinião. Tal e qual como existia no primitivo cristianismo. Nós fomos analisar as cartas de Paulo, fomos analisar o Novo Testamento, nós vamos perceber que os cristãos tinham alguma latitude na sua interpretação doutrinal. Tanto é que Paulo, por diversas vezes, escreve que nem todos seguiam as suas orientações, que nem todos acreditavam ou entendiam aquilo que ele escrevia. Mas nem por isso eram expulsos da congregação. Só era expulso da congregação cristã do primeiro século quem cometia pecados graves, pecados, normalmente pecados de imoralidade ou pecados muito sérios que levavam a congregação a dizer não, este indivíduo não pode continuar entre nós, não pode continuar digamos assim, a celebrar a refeição noturna do Senhor, a comer do pão e a beber do vinho, não pode continuar a viver como se fosse uma pessoa que está à altura da imagem do Cristo. Pronto. Mas isto eram casos muito raros. Nas Testemunhas de Jeová, isso não acontece. As Testemunhas de Jeová têm muitas e muitas regras, muitas e muitas proibições extra-bíblicas que dependem somente e apenas da interpretação dos líderes. São estes líderes que dizem o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode fazer, etc. Isto não acontece apenas nas Testemunhas de Jeová, acontece em muitas outras seitas destrutivas que agem exatamente desta forma. Os líderes são como se fossem Deus na Terra. São eles que dizem o que é certo e o que é errado, o que se pode fazer e o que não se pode fazer. E as Testemunhas de Jeová vivem então prisioneiras de um sistema religioso que lhes dá muita pouca margem para usar a sua consciência. Consciência que Deus nos deu, consciência cristã, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, deve ser usada não apenas porque os outros acham que eu devo ou não devo fazer, mas também por aquilo que eu entendo. Não é? Paulo, por diversas vezes, fala sobre isso e dá orientações sobre isso, apelando para que as pessoas não julguem as outras, não sejam tão farisaicas na sua atitude para com os outros. Mas as Testemunhas de Jeová, nesse aspecto, são profundamente farisaicas. Eu já dei uma entrevista a um ex-membro da Congregação Cristã do Brasil e aquilo que nós tivemos a discutir mostrou que as Testemunhas de Jeová e, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, nesse aspecto, são muito semelhantes também. Nesta rigidez, neste controle das pessoas, não é? Na exigência de que as pessoas cumpram inúmeras regras que não estão na Bíblia ou que são manipuladas de uma forma a que o líder alegue que são princípios, orientações bíblicas, quando na realidade não são meras interpretações. Portanto, e isso faz com que as pessoas vivam em sistemas religiosos muito opressivos. É exatamente o oposto daquilo que Jesus disse. Não é? Quando Jesus Cristo veio e que ensinou os seus discípulos e mostrou que os líderes farisaicos punham cargas pesadas em cima dos ombros das pessoas, mas que eles próprios não estavam dispostos a movê-las com um dedo, Jesus Cristo disse que ele veio para as libertar. Veio para as libertar, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar do jugo opressivo em que elas viviam. Ora, o que acontece é que as pessoas acabam por fugir muitas vezes de certos grupos religiosos ou de certas situações de vivência familiar e social e acabam por ingressar nestes grupos farisaicos, onde elas ainda ficam mais oprimidas, ficam mais aprisionadas. E isto não é saudável espiritualmente, não é saudável fisicamente e não é saudável também mentalmente, psicologicamente. Isto faz com que as pessoas adoeçam, fiquem deprimidas, fiquem perturbadas, tenham problemas de saúde mental, etc, etc, como acontece nas Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová acreditam que os cristãos estão divididos em dois grupos. Um grande grupo, que é o que vai sobreviver ao Armagedon, portanto, à destruição que Deus vai causar a esta terra habitada e que vai restaurar o paraíso. Eles acreditam que esta grande multidão, conforme a expressão do Apocalipse, vai passar com vida para o novo mundo, para o paraíso restaurado. Depois há um pequeno número de cristãos que não é para viver na terra, mas que será levado para os céus e vai reinar com Jesus Cristo no seu reino celestial. E estes, eles consideram que são os 144 mil, acreditam que é um número literal e que este número literal
digamos assim, já foi completado ou está no processo de estar completado. Portanto, as Testemunhas de Jeová acreditam, como eu disse, que há então estes dois grupos. O grande grupo fica na Terra e um pequeno grupo vai para o céu. Tem os 144 mil, as Testemunhas de Jeová acreditam que pode ser qualquer pessoa, homem, mulher. Não há distinção. Porquê é que eu considero as Testemunhas de Jeová uma seita destrutiva? Para explicar este assunto, obviamente que a minha opinião não vale nada, ok? Portanto, eu dizer que são uma seita destrutiva vale tanto como uma Testemunha de Jeová dizer que não é uma seita destrutiva. Portanto, a minha opinião vale zero. Nós, para avaliarmos se um grupo religioso, ou sectário, ou seja o que for, é uma seita destrutiva, temos que conhecer as características das seitas destrutivas. E depois, então, conhecendo as características das seitas destrutivas, vamos avaliar, digamos assim, essas características e compará-las com a prática existente no grupo. Se a prática existente no grupo bater certo com as características que existem e que já estão mais que estudadas em termos de psicologia e de peritos em seitas destrutivas, então vamos chegar a uma conclusão. Eu fiz essa pesquisa, fiz essa análise, eu e muitos outros, obviamente, até mesmo peritos em seitas destrutivas, e cheguei à conclusão que, obviamente, as Testemunhas de Jeová podem ser enquadradas como tendo características de seita destrutiva. Uma das características, e já adiantando aqui direto, uma das características principais de uma seita destrutiva é a relação do líder com os membros. Dentro de uma seita destrutiva, o líder é inquestionável. Tudo o que ele determina é como se viesse da boca de Deus, ok? Portanto, os membros não têm a liberdade de discordar. O que o líder diz é lei. Se o líder diz não podes fazer isto, o membro não pode fazer. Senão pode ser punido de modo severo. Se o líder disser não podes usar barba, por exemplo, vamos supor, um líder religioso diz assim, os membros da congregação não podem usar barba. Independentemente de não haver bases bíblicas para isso, não podem usar barba. Os membros têm que obedecer. Os homens, as mulheres não podem usar calças. E as mulheres têm que obedecer. Ou seja, a relação do líder com os membros é uma posição, conforme eu já disse, que é inquestionável. O que ele diz é lei. O líder também assume o papel de quase ter uma aura de divindade. Ou seja, é como se ele fosse uma espécie de Messias, uma espécie de eleito. Alguém que está colocado na posição por Deus e que, mais uma vez, como eu já disse, não pode ser questionado. Mesmo que aquilo que ele esteja a dizer esteja, obviamente, contrário àquilo que a Bíblia diz. Mas a interpretação do líder é absoluta e deve ser obedecida cegamente. Ou seja, os membros não têm opção, não têm livre-arbítrio, não têm consciência individual. Ou seja, o membro tem que estar à imagem e semelhança do líder e agir de acordo com o líder. Mas há mais características. Eu posso mencionar aqui algumas delas que eu tenho no meu livro, só para verem, e isto é baseado no livro escrito por autoras que são peritas nesta matéria e que são psicólogas. E eu vou mencionar aqui algumas características. Não vou dizer todas, obviamente também para não estar a amassar, para não estar a cansar a quem nos está a ouvir. Mas vamos ouvir aqui algumas características. Isto é do livro Take Back Your Life, Recovering from Cults and Abusive Relationships. Ou seja, traduzindo para português, o livro tem o tema Tenha a sua vida de volta, recuperando de seitas destrutivas e relações abusivas. E elas têm aqui uma tabela com várias características que existem nas seitas destrutivas. Uma delas, a seita ou grupo demonstra zelo excessivo de dedicação incondicional para com os seus líderes, esteja ele vivo ou morto, e encara o seu sistema de crença, ideologia e práticas como sendo a verdade, como sendo lei. Questionar, duvidar e dissidência são desencorajados ou mesmo punidos. Práticas que visam alterar padrões mentais, tais como meditação, cânticos, falar em línguas, sessões de denúncias ou rotinas de trabalho debilitantes, são usadas em excesso e servem para suprimir dúvidas acerca da seita, grupo e seus líderes. Isto acontece muito nestas seitas, que é as pessoas darem-lhes muitas atividades para fazer durante a semana. As pessoas não têm tempo para a sua vida pessoal. Têm que estar totalmente devotadas ao líder e ao grupo, fazer tudo aquilo que o líder e o grupo querem que elas façam durante a semana. Assistir a reuniões, a palestras, assistir a vídeos, ler matéria, participar em atividades que o grupo diz que tem que participar, como a angariação de fundos, etc, etc, etc. Outra, a liderança dita, por vezes, em grande detalhe, como os membros devem pensar, agir e sentir. Os membros devem obter permissão
para namorar, mudar de trabalho ou casar, ou os líderes prescrevem o que vestir, onde viver, quando ter filhos, como discipliná-los e por aí adiante. Outras características. A seita ou grupo tem uma polarizada mentalidade de nós versus eles, causando conflito com a maioria da sociedade. Isto, por exemplo, acontece nas Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová acreditam que são a única religião verdadeira. Que todas as outras religiões, independentemente de se dizerem cristãs, são ou fazem parte do sistema de Satanás. Todas elas serão destruídas por Deus e todos os seus membros serão obliterados da face da terra caso não se venham a tornar Testemunhas de Jeová. Portanto, é esta mentalidade de nós contra os outros. É muito característico nas seitas destrutivas. Outra, os líderes não são responsáveis perante quaisquer autoridades. Ao contrário, por exemplo, de professores, comandantes militares ou ministros, sacerdotes, padres, monges, rabis, da maioria das denominações religiosas. Por exemplo, nas Testemunhas de Jeová existe um corpo governante, que é o topo da hierarquia. São eles que estipulam a doutrina, são eles que dizem o que é certo, o que é errado, como interpretar as passagens bíblicas, etc. Não há ninguém acima deles. Não há ninguém que os possa destituir por algum processo mais democrático. E ao contrário do que acontece em outras religiões. Se algum líder de uma organização religiosa se portar mal, há mecanismos internos que podem expulsá-lo do cargo. No caso, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, isso não existe. E no caso de muitos outros grupos religiosos sectários, seitas destrutivas, aliás, também não existe. Ou seja, os líderes religiosos são totalmente autónomos e não têm que prestar contas a ninguém. E ai de quem lhes fizer frente, vai sofrer. A subserviência aos líderes ou ao grupo requer que os membros cortem relações com a família, com os amigos, fora da seita ou grupo, e que alterem radicalmente os seus objetivos pessoais e atividades que tinham antes de se juntarem ao grupo. Isto acontece também nas Testemunhas de Jeová. Quando alguém começa a estudar com as Testemunhas de Jeová, logo à partida começa-lhes a ser incutido que elas vão sofrer oposição, que a família não vai gostar de saber que elas estão a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, que provavelmente as pessoas se irão opor e que agora, dentro das Testemunhas de Jeová, dentro deste grupo religioso, elas vão encontrar uma nova família, uma família espiritual, que as irá acolher. E isto o que é que vai fazer acontecer? Vai fazer acontecer com que a pessoa se comece a afastar fisicamente e emocionalmente da família e dos anteriores amigos. Tanto mais que, por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, visto terem tantas proibições, como, por exemplo, não celebrar o Natal, não celebrar a passagem de ano, não celebrar mil e uma outras coisas, que é normal as famílias se juntarem nestas alturas para celebrar, isso faz com que, lá está, a pessoa se afaste. Ainda mais porque é incutido na pessoa que a família e os amigos, caso se oponham, ou caso critiquem, ou caso digam alguma coisa contra a religião, eles estão a ser instrumentos de Satanás para desviar a pessoa da verdade. Então a família e os amigos passam a ser encarados como se fossem inimigos da fé. E isto cria um afastamento emocional e físico. É por isso que muita gente, e se calhar muitos daqueles que nos estão a ouvir, sabem que se conhecerem alguém que se tornou Testemunha de Jeová, essa pessoa deixou de se dar com a família, afastou-se da família, afastou-se dos amigos, exatamente por causa desta mentalidade. Do nós versus eles. Nós seremos salvos, vocês serão destruídos. Nós temos a aprovação divina, a iluminação, o entendimento verdadeiro. Vocês estão nas trevas, vocês estão na escuridão, vocês não têm a aprovação de Deus, vocês irão sofrer no Armagedon e serão todos destruídos. Ficam aqui com uma breve visão do que é uma seita destrutiva. E porquê é que eu digo que há uma diferença entre uma seita e uma seita destrutiva? Porque se forem ao dicionário, a palavra seita, do ponto de vista sociológico, apenas significa que há um grupo de pessoas que se separa de um grupo maior e formam a sua própria religião, a sua própria interpretação doutrinal. Pegando naquilo que já sabiam do outro grupo, das doutrinas, etc., mas como que reformulam e criam a sua própria comunidade religiosa. Isto é uma seita. Não necessariamente é uma seita destrutiva. Depende de como haverá uma relação entre o líder e os membros. Não é? Por exemplo, quando a Igreja Católica, nós sabemos que até uma certa altura a Igreja Católica era dona e senhora e não tinha oposição. De repente surge o quê? A Reforma Protestante. Quando se dá a Reforma Protestante, o que é que se formam? Seitas, grupos que saem deste grupo maior e formam a sua própria interpretação doutrinal contra o grupo ao qual antes pertenciam. Isto em si não é negativo. Os cristãos também eram chamados de seita. Porquê? Porque os cristãos, os primitivos cristãos, saíram de onde? Do judaísmo. Eles eram judeus, só que eram judeus messiânicos.
Ou seja, eles entendiam que o Messias já tinha vindo, o Messias prometido nas escrituras hebraicas, já tinha vindo e era Jesus. E pregavam que este Jesus, sendo o Messias, tinha sido morto na cruz e tinha sido ressuscitado por Deus ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou e depois ascendeu aos céus para junto do Pai. Os judeus entendiam que os cristãos eram uma seita. E de facto eram. Do ponto de vista sociológico, eram uma seita. Mas isso não significa, do modo... Para os judeus era negativo, mas isso não significa que eles fossem uma seita destrutiva. Obviamente que não. Mas era uma seita neste sentido. Foram um grupo religioso que se separou doutrinalmente do grupo maior. Portanto, há aqui a distinção entre seita e seita destrutiva. Porquê é que é tão difícil sair de uma seita destrutiva? Quais são os medos, as fobias, os problemas psicológicos que a pessoa traz quando sai de um grupo destes? Como é que a pessoa pode sair de um grupo destes e ter uma vida funcional e normal? Porque é muito complicado, especialmente para quem nasceu nestes grupos, sair de um grupo destes. Porque todo o seu mundo, todo o seu universo social está dentro do grupo. Os amigos, os familiares, aquilo que a pessoa conhece, as suas relações mais próximas são todas criadas dentro do grupo. E depois, saindo do grupo, a pessoa fica perdida. A pessoa fica sozinha no mundo. É muito complicado. E quem nos está a ouvir e já passou por isso, sabe perfeitamente que é muito difícil reconstruir a vida fora do grupo. E há muitos medos e fobias que a pessoa traz consigo. Só nos Estados Unidos da América, existem mais de 5.000 seitas destrutivas. Só nos Estados Unidos da América. A maior parte destes grupos, ou muitos destes grupos, estão espalhados pelo mundo. Brasil, Portugal, etc. Nós, de vez em quando, vemos documentários na televisão e em determinados canais que falam sobre seitas destrutivas. Normalmente, eles não usam a expressão seita destrutiva, usam a expressão seita apenas, o que muitas vezes é um erro. E eu posso depois explicar porquê. Porque há uma diferença entre seita e seita destrutiva. Só que o inglês tem uma característica. Ele usa duas palavras distintas. Usam a palavra sect, significa seita, e usou a palavra cult, que tem um significado equivalente a este termo, seita destrutiva. Portanto, a palavra cult, em inglês, tem este sentido pejorativo de seita destrutiva, ou grupo de controle mental. E é esta designação de grupo de controle mental, ou seita destrutiva, que é importante que as pessoas conheçam. Porque a maior parte das pessoas designa outros grupos religiosos, isso é uma seita. Exatamente porquê? Porque dizem que aqueles ensinam coisas erradas, não é? Porque têm diferentes ensinos doutrinais. Não acreditam na Trindade, são uma seita. Não acreditam na alma imortal, são uma seita. Não acreditam no inferno de fogo, são uma seita. Mas a questão é que o meu curso não se foca na parte doutrinal, foca-se na parte psicológica. Porque há muitos grupos religiosos que ensinam o que é considerado doutrinalmente como ortodoxo, não é? Como algo cristão, mas podem ser seitas destrutivas à mesma. Agora, o que é uma seita destrutiva? É isso que a maior parte das pessoas desconhece. A pessoa sai fisicamente, mas isto acontece nas Testemunhas de Jeová como acontece em outras seitas destrutivas. A pessoa sai fisicamente do grupo, mas mentalmente está cativa. E um dia mais tarde é provável que a pessoa volte a ser recrutada de volta. Porquê? Porque a pessoa não se libertou. A pessoa saiu, mas saiu ainda prisioneira mentalmente. É por isso que é importante, antes de alguém sair de um grupo destes, conhecer bem as coisas do grupo. Ler, pesquisar. Eu levei 10 anos de pesquisa, de leitura, antes de sair. Não é pouco tempo. Conforme eu já disse, todo o universo social é dentro do grupo. Portanto, a família, os amigos, a pessoa é incentivada a deixar a família de sangue, que não é da religião, ou afastar-se dela, porque ela pode ser um perigo espiritual, a dedicar-se totalmente ao grupo, muitas vezes a construir e a casar dentro do grupo. Portanto, às vezes até há pessoas que têm empregos dentro do grupo, porque são contratados de patrões que estão dentro do grupo. Portanto, o universo gira todo ali em volta do grupo. Quando a pessoa, como eu, descobre que afinal andou a ser enganada, andou a ser manipulada, andou a ser controlada, como é que a pessoa sai de um grupo destes do dia para a noite? É muito complicado. Mas, nas Testemunhas de Jeová, o que é dito e é ensinado dentro do grupo é que os membros têm que deixar de falar, ter contacto com a pessoa que saiu do grupo. Tenha sido ela expulsa ou tenha decidido ela sair de livre vontade. Ou seja, para além de tudo o resto, a pessoa vai ser ostracizada. É morte social. Portanto, a partir daquele momento que a pessoa deixa de
de pertencer ao grupo, que é anunciado na tribuna, fulano tal ou fulana tal não é mais uma testemunha de Jeová. A partir desse momento, toda e qualquer testemunha de Jeová deixa de falar com a pessoa. Toda e qualquer testemunha. Até mesmo os parentes são incentivados a cortar ao máximo possível as relações. O que significa que se a pessoa não viver dentro do mesmo lar, imagina um filho que é desassociado, mas ainda vive com os pais ainda têm a obrigação de estar com o filho, de conversar com ele, etc, mas não devem falar de coisas espirituais. Mas imagina que o filho já é casado, já vive com a sua esposa, fora do lar. Ou ao contrário, ou os pais, que são desassociados. Ou um tio, ou um irmão, ou uma irmã, uma prima, seja o que for, um avô, seja o que for. A partir do momento que é anunciado que essa pessoa não é mais testemunha de Jeová, o que é dito dentro da organização é que as pessoas têm que cortar laços com ela. É como se ela estivesse morta. É horrível. É uma violação dos direitos humanos, leva pessoas à depressão, tem levado pessoas ao suicídio, porque do dia para o outro elas ficam sozinhas neste mundo, porque toda a sua vida era lá dentro. Psicologicamente, isto traumatiza e leva as pessoas, às vezes, a cometer loucuras. Infelizmente tem acontecido. Tanto nas Testemunhas de Jeová como outros grupos, ok? As Testemunhas de Jeová não são o único grupo onde isto acontece, mas é dos grupos mais rigorosos do aspecto, que tem uma política oficial de ostracismo religioso, de morte social. Uma das características das seitas destrutivas, como elas podem ser reconhecidas, é a forma como elas tratam os membros quando eles saem do grupo. Porque é muito fácil entrar numa seita destrutiva. A pessoa é acolhida de braços abertos, é acolhida como se fosse... É quase como se recebesse o Presidente da República, não é? Parece a melhor pessoa do mundo. Muito bem-vindo. Estamos muito felizes de o ter connosco. Está a estudar, que bom. Continua. Pronto, a pessoa é tratada a pão e ló, como se diz aqui em Portugal. Só que é fácil de entrar, isto é a chamada técnica do love bombing, é a técnica do bombardeio de amor, é uma técnica muito usada nas seitas destrutivas, mas quando a pessoa, por alguma razão, decide sair, ou contraria alguma regra ou lei, a pessoa é tratada horrivelmente, de modo desprezível. A pessoa é como se não valesse nada. É desumanizada. O termo técnico que se pode usar é desumanizada. É-lhe tirado o valor intrínseco que ela tem como ser humano. Portanto, isto é uma característica das seitas destrutivas. É fácil de entrar, é muito, muito difícil de sair. E as Testemunhas de Jeová, neste aspecto, são um exemplo claro disto mesmo. Aliás, neste momento, as Testemunhas de Jeová em vários países da Europa estão a sofrer penalizações de governos, exatamente como aconteceu na Bélgica, como está a acontecer na Noruega, etc., exatamente por causa desta postura de ostracismo, de morte social. Exatamente porque elas violam direitos humanos. E não há coisa pior do que alguém não ter a liberdade de entrar e sair de um grupo religioso de modo livre, sem sofrer represálias, sem sofrer ameaças, sem lhes tirarem a família. A família fica refém dentro do grupo. A família é pressionada a deixar de falar com a pessoa, a deixar de ter contato com a pessoa e isto tem estragado, tem rompido, tem matado, digamos assim, socialmente e fisicamente muitas pessoas. Os direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos diz mesmo que ninguém pode ser obrigado, forçado a ter uma religião ou pode sofrer represálias por deixar de ter uma religião. O ser humano tem que ser livre, Não há nenhuma religião que possa impor o ostracismo como uma política oficial. É assim, uma coisa é um membro familiar, um amigo, escolher, decidir, deixar de se dar com a pessoa por uma questão de preconceito. Agora, ser a própria instituição religiosa a criar o preconceito religioso e a instituí-lo como regra, devia ser crime. Em qualquer país. Devia ser crime. Ponto final. Mas eu espero que tenham entendido aquilo que eu tenha explicado. Como eu disse, o meu objetivo não é falar mal das Testemunhas de Jeová ou caluniar as Testemunhas de Jeová. Não há nada que eu tenha comentado aqui que não seja facto. Qualquer pessoa que tenha vivido dentro do grupo sabe que isto é verdade. É uma experiência de vida individual, mas que reflete muitas e muitas e muitas vidas vividas dentro deste grupo. É claro que há Testemunhas de Jeová que são felizes como Testemunhas de Jeová. Nada contra. Acho que cada pessoa deve decidir pertencer ou não pertencer a um grupo religioso. A questão é que quando alguém deixa de acreditar numa religião ou num grupo religioso, não devia sofrer por causa disso. Devia ter a liberdade de entrar, de sair, como teve a liberdade de entrar, sem qualquer represália, sem qualquer pressão, sem qualquer ostracismo ou morte social.
quando falarem com alguém que é testemunha de Jeová, não critiquem a organização. Não usem expressões tipo, tu estás numa seita, você pertence a uma seita, eles estão errados, eles isto e aquilo. Isso é a pior coisa que podem fazer, porque criticar desse modo a organização religiosa fecha, é como criar uma barreira para a pessoa. Porque as testemunhas de Jeová estão habituadas a encarar os outros como opositores. Portanto, a partir do momento que alguém diz você está numa seita, imediatamente a pessoa bloqueia e já não quer ouvir mais nada. Não é a melhor forma de abordar alguém que pertence a uma seita destrutiva. É a pior forma, porque isso vai bloquear a conversa. Eu no meu curso explico como é que isso deve ser feito e uma das formas de fazer isso é ser empático com a pessoa. Reconhecer que a pessoa tem o direito de acreditar naquilo em que acredita. Querer saber mais sobre o assunto, ao mesmo tempo fazendo perguntas interessantes, esquadrinhadoras sobre a crença. Olha, mas porquê é que acreditas nisto? Então, mas acreditas nisto? Então, mas e porquê é que isto é assim? E esta informação, quer dizer, e gradualmente ir introduzindo informações novas que vão de algum modo contradizer aquilo que a pessoa está a dizer, mas nunca atacando a pessoa, nunca atacando a organização religiosa, seja na Testemunha de Jeová, seja noutra seita destrutiva qualquer.